Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo David e a gente vai conversar um pouquinho sobre o mercado financeiro. E essa aula aqui é dedicada, é voltada para os iniciantes, tá? Hoje, especificamente, a gente vai falar um pouquinho dos mini contratos de dólar e índice, tá bom? Vamos lá. Classificação dos ativos. Eu costumo dividir em três partes aí os ativos, tá? Mercado à vista, que são as ações, Vale, Petro, enfim, todas as ações que a gente tem aí na bolsa. Mercado futuro, no nosso caso aí, dólar e índice, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais hoje. E o mercado de commodities, tá? Boi gordo, milho, enfim, todas as commodities envolvidas aí, tá bom? Para começar, vamos aprender um pouquinho sobre código de negociação, tá bom? No nosso caso, a gente vai falar do dólar e do índice. Então, aqui a gente tem a referência, né? Índice IN. Esse W significa mini contrato, tá bom? E o índice, né, começa com IND, IND, de índice. Esse é o contrato cheio, tá bom? Dólar é a mesma coisa. DOL são as iniciais de dólar, né? Contrato cheio de dólar, então a gente vai procurar por DOL. E aqui também, ó, DO de dólar e o W é o mini, então mini contrato de dólar, tá bom? São os quatro que a gente vai negociar, aprender a negociar. Então, geralmente, os códigos de negociação, né, geralmente eles vêm com letras, né, com uma referência próxima ao nome do ativo, tá? Então, isso acontece muito também nas ações, tá? Geralmente, na maioria das vezes, a referência que você tem é parecida com o nome, tá bom? No nosso caso aqui, como a gente vai negociar contrato, existe a série aí que determina o período de validade do contrato, tá? Essa série é representada por letra, tá bom? Então aí tem a letra V, letra U, letra K, enfim, a gente vai olhar uma tabela com as letras, tá? E também o ano de negociação, por exemplo, 2020, série V e o mini índice ficaria assim, WIN-V20. Então, o que significa isso aqui? É o código de negociação do contrato de mini índice do ano de 2020 e o tempo aqui, o mês, a referência é V, tá? Daqui a pouco a gente vai ver uma tabela com mais informações sobre isso, tá? Então, quando você vai negociar um ativo, ele precisa de um código, tá bom? Esse código é usado tanto no home broker da corretora, como numa plataforma profissional. Aí, né, tem várias aí, a mais difundida provavelmente é o Profit Chart da Nelogica, tá? Então, se você estiver usando ou o home broker ou uma plataforma profissional e for negociar um desses ativos aqui, então a gente vai procurar pela referência, pela série, né? E pelo ano também, tá bom? Falando um pouquinho mais específico, a gente vai pensar agora só nos códigos do dólar, tá bom? O contrato cheio, DOL, mini contrato WDO, tá? E aqui a série. Então a gente está gravando esse vídeo em setembro. Então a série que está sendo negociada em setembro é a série U. Então agosto era Q, setembro é a U, né? E assim tem outros aqui para você consultar quando for necessário, tá bom? Uma coisa importante também, existe o que a gente chama de série histórica, tá? No Profit da Nelogica, os códigos são DOLFUT para o cheio e WDOFUT para o mini. O que significa essa série histórica? Seria a junção de todos os contratos do dólar, né? Num ativo só. E para que isso é importante? É importante porque reúne aqui todas as informações, então tem mais informação aqui para você analisar. Então o pessoal usa a série histórica para fazer estudo, para fazer traçado, para fazer análise, né? E as análises feitas aqui são depois aplicadas no contrato vigente.
Então, o pessoal estuda por aqui, né, e executa a ordem no contrato vigente, tá? Então, só para ilustrar, né, se a gente estivesse negociando o contrato cheio, seria DOL, U, porque a gente está em setembro, e 20, porque o ano é 2020, certo? Uma coisa importante aqui, esses contratos sempre têm vencimento mensal aqui, tá? E aí o que que acontece? O vencimento é sempre no primeiro dia útil, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, 1º de setembro foi o último dia de negociação do contrato Q, tá bom? Da série Q. Mas o que que acontece? Por uma questão de liquidez, já no primeiro dia do mês aqui, o pessoal já começa a negociar a série seguinte. Então, dia 1º de setembro, apesar de ser o último dia do contrato Q, o pessoal já negocia o contrato U por uma questão de liquidez, tá bom? Falando um pouquinho agora dos códigos do índice, então o contrato cheio é o IND e o mini contrato é o IN, tá? Esse daqui, pessoal, é bimestral. Bimestral, certo? E o vencimento é toda quarta-feira, né, mais próxima do dia 15, tá bom? E a série histórica também, INDFUT e o INFUT, tem a mesma função que no dólar. O pessoal estuda por aqui e executa pela série vigente, tá bom? Então a gente está em setembro, o contrato vigente é o contrato Q. Ele começou lá na quarta-feira mais próxima do dia 15, né, a vigorar aqui para negociação, porque na realidade ele está aberto faz tempo, tá? Mas para negociação a gente considera assim, tá bom? E ele vai terminar na quarta-feira próxima do dia 15, lá em outubro, tá bom? Lembrando que eles começam a valer muito tempo antes, tá bom? Mas para efeito de negociação a gente considera bimestral aqui, tá bom? Horário de negociação. Tanto o dólar quanto o índice, né, ele tem o leilão que começa às 8h55, tá bom? Esse leilão geralmente vai das 8h55 às 9h. Quando atrasa um pouco o leilão, né, 9h01, 9h02, 9h05, né, aí enquanto não termina o leilão não começa o pregão. Mas em condições normais, das 8h55 às 9h o leilão e das 9h às 18h o pregão, tá bom? Falando um pouquinho de horário ainda, existe também a questão do ajuste, tá bom? Mas é uma questão um pouquinho mais aprofundada, eu vou falar num vídeo à parte, essas questões mais aprofundadas, tá bom? Hoje é para falar do básico para quem está começando, lembrando que quem está começando tem que estudar muito antes de colocar dinheiro na mesa, tá? Então é importante estudar bastante aí antes de começar a operar na conta real, tá bom? Então esse daqui é uma primeira parte, assim, bem introdutória. Eu pretendo fazer um outro vídeo um pouquinho mais aprofundado sobre algumas questões. Questão de alavancagem, tá? A questão de risco, a questão de controle de risco também. Enfim, um pouquinho mais aprofundado do que esse. Vai ficar para uma próxima oportunidade e a gente pretende fazer isso aí o mais breve possível, tá bom? Falando um pouquinho de movimentação. O que significa essa movimentação aqui? Imagina que é o passo, né, que o ativo dá para caminhar, tá bom? Então, os ticks aqui é o menor valor negociado para aquele ativo, tá? Então, por exemplo, nas ações, o menor valor negociado é 1 centavo, tá? Então, ela anda de um em um. Por exemplo, não dá para andar meio centavo, não dá para andar 1,35 centavos, não dá. Vai sempre de um em um, tá? E eu falo o mínimo possível porque às vezes pode aumentar mais do que 1 centavo de uma vez só, ou diminuir, né? Mas é porque não teve negociação naquela faixa de preço, tá? Então pode acontecer de aumentar ou diminuir múltiplos de 1, mas número quebrado não, né? 1 centavo quebrado, por exemplo, meio centavo, 1,2 centavos, não, é sempre de um em um, tá? Sempre múltiplo de 1. E aqui no dólar e no índice não é diferente, também tem aí a movimentação
que são os tiques, tá bom? Então, o que que é o tique? É o passo que o ativo dá para se movimentar. No caso do dólar, o dólar é tratado em pontos, tá? Então, sempre vai de meio em meio ponto, tá? Não dá, por exemplo, para acontecer 0,25 pontos, 0,75, não, é sempre de meio em meio, tá? E no índice é sempre de 5 em 5 pontos, tá? Não dá para negociar, não dá para movimentar 5,4, 7, 9, não, é de 5 em 5, tá? Mas e se aumentar mais do que 5 de uma vez? Aí vai ser 10, 15, 20, mas por quê? Porque não tem pessoa interessada em negociar naquela faixa de preço, só por causa disso, tá? Continuando aqui, o que que significa essa movimentação agora em dinheiro? Em dinheiro. Meio ponto no dólar cheio equivale a R$ 25. Então quer dizer que cada ponto equivale a 50. Então, dólar cheio, pessoal, cada ponto, R$ 50. Então, se ele sobe um ponto, né, sobe R$ 50 aqui. E se ele desce um ponto na negociação, tá? Desce R$ 50, tá bom? Mini dólar é 5, o mini é sempre 20% do cheio, tá? Então, o tique em dinheiro do mini dólar, R$ 5. Então, quer dizer que são R$ 10 por ponto, tá bom? O índice cheio, R$ 5 cada tique, tá? Lembrando, então, né, que são 5 pontos por tique, então quer dizer que R$ 1 por ponto é o valor do índice cheio. O mini índice é sempre 20% do índice cheio. Então, 20% aqui, né, o tique, ó, o passo aí do mini índice, R$ 1. Se você for pensar em pontos, é 20 centavos por ponto, tá? Então, essa é a movimentação financeira dos dois ativos que a gente vai estudar um pouquinho hoje, tá? Para os iniciantes, aí para quem está começando, o que que é gain e o que que é loss? O que é entrar comprado ou estar comprado, né, ou vendido? Então, rapidinho aqui, ó, o gain é quando você vence uma operação. Você fez uma entrada e ela deu lucro, então operação vencedora. O loss é quando não deu certo, né, a gente perdeu a operação, então a gente tomou um loss. E quando a gente fala que está comprado em um ativo, significa que você iniciou comprando. E quando você fala que está vendido, é porque você iniciou a operação vendendo. Aqui pode ficar um pouquinho estranho, mas dá para entrar, dá para começar vendido no dólar e no índice, tá bom? Para quem está começando é um pouco estranho isso aqui, mas dá para iniciar vendendo. Aí entra aquela questão, como é que eu vou vender uma coisa que eu não tenho, enfim, mas é um pouquinho diferente porque se trata de contrato aqui, tá? Então, resumindo, dá para vender, dá para começar vendendo, tá? Então, quando você escuta por aí, estou vendido no dólar, estou comprado no dólar, é porque a pessoa comprou, iniciou comprando, né? Ou iniciou vendendo, no caso do vendido. Sentido operacional, isso aqui é importante, tá? Presta bem atenção aqui, ó. Compra. Quando você compra um ativo aqui, o dólar ou o índice, a expectativa sua é que ele suba, tá? Então, quem compra está esperando que o movimento é para cima, tá bom? Então, você comprou, o mercado subiu, você teve um gain. Se você comprar e o mercado descer, aí você tem um loss, tá bom? E na venda? Quando você faz uma venda, você tem expectativa, você, né, deseja que o mercado desça para você ganhar. Então, você fez uma venda, se o mercado sobe, você está perdendo, aí é loss. Mas se você faz uma venda e o mercado desce, aí você está ganhando, é o gain, tá? Uma vantagem desse tipo de contrato aqui, desse tipo de ativo, é que se tiver uma tendência de alta, você consegue operar. E se por acaso tiver uma tendência de baixa, você consegue vender para tentar lucrar, né? Especular aqui para tentar lucrar. O que é uma operação, pessoal? Uma operação é você abrir e fechar a operação. Então tem que ter o começo e tem que ter o fim, tá bom?
Quando você abre na compra, como que você faz para fechar? Você fecha na venda. Então, abriu comprando, para você fechar essa operação, você tem que vender. E sempre a mesma quantidade, tá? E a venda, tá? Se você abriu na venda, para fechar essa venda, você tem que comprar, tá bom? Uma observação aqui, eu já comentei, mas não custa nada, né, falar de novo. Vender para depois comprar pode ser estranho, mas é perfeitamente possível quando se opera essa modalidade de ativo. Vamos praticar um pouquinho. Tem alguns exemplos aqui. Desculpa, pessoal. Tem alguns exemplos aqui que eu vou comentar com vocês, tá? Para explicar um pouquinho melhor, para deixar mais claro essa dinâmica aí. Então, vamos lá. Exemplo número 1. O ativo que a gente vai usar aqui no exemplo é o mini índice, tá bom? Vamos supor que você está acompanhando o mini índice e num determinado momento a cotação era essa, 102.555 pontos, tá? Aí você resolveu fazer uma operação e você está usando aí um contrato, tá? E aí, por algum motivo, você fez uma entrada comprando, tá? Quando você compra, você tem como expectativa o mercado subir. Então, comprou, tem que torcer para subir, né? Vamos pensar assim, né? Torcer. Se bem que torcer não é o correto. Você tem que fazer as análises para entrar com a maior probabilidade possível aí na operação. Então, vamos lá. Entrou, comprado. Expectativa subir. E aí o mercado vai se movimentar. Pode subir, pode descer, né? E passou um certo tempo aí, você olhou lá, 102.670. Então, ó, do 555 para o 670 subiu. Então, o mercado foi a seu favor. E aí você resolveu fechar essa operação. Então, você comprou, tem que sair, né? Tem que fechar vendendo. E como você comprou e o mercado subiu, o resultado foi um gain, tá bom? Então, esse primeiro exemplo aqui foi um exemplo de um gain. Como que funciona para você calcular o quanto você está ganhando? As plataformas, pessoal, elas fazem isso para vocês, tá? Em tempo real, inclusive. Mas é bom você ter noção do que está acontecendo, né? Então, quando você tem uma compra, você vai fazer o seguinte, ó, quantidade de contratos multiplicado por... Aqui, pessoal, é sempre o final menos o inicial. Só lembrar da física lá do colégio, né? Delta S é o espaço final menos o inicial, né? Aqui também é assim, sempre é o final menos o inicial. Então, na compra, o final é a venda e o inicial é a compra. Então, venda menos compra, tá? Vezes o valor dos pontos. No caso aqui do mini índice, 20 centavos, tá bom? Aí o que que acontece? V menos C aqui, ó, se for positivo, você teve um gain. Se o V menos C for um valor negativo, você teve uma loss, tá? E aproveitando para falar rapidinho aqui, e na venda? Na venda, o final é a compra e o inicial é a venda. Então fica compra menos venda. Se ficar positivo é gain, se ficar negativo é loss, tá? Nessa operação aqui, os números são esses, ó, um contrato, então aqui é venda menos compra, né, o valor da venda menos o valor da compra, aí a cotação da venda menos a cotação da compra, vezes 20 centavos. Então ficou 1 vezes 115 vezes 20 centavos, deu R$ 23 de lucro, tá bom? Próximo exemplo, mini índice, cotação 102.550, agora aumentou a mão aqui, ó, 5 contratos, entrada na compra. Bom, se entrou na compra, a expectativa é que suba, tá bom? O mercado se movimentou, do 550 foi para o 750, subiu, e aí a pessoa encerrou, né? Então se vai fechar uma compra, tem que ser vendendo aqui, tá? Então fechou a operação e um gain aqui, tá? Se comprou porque estava com expectativa de subida, e realmente subiu, então se confirmou, é gain. Os cálculos aqui, ó, um pouco mais rápido agora, ó, 5 vezes
a diferença aqui do final menos o inicial, 5 vezes 200 vezes 20 centavos, R$ 200 de lucro, tá bom? Quando você tem 5 contratos do mini, no índice aqui, é 1 para 1, tá? 200 pontos, R$ 200, tá? Vamos para o próximo exemplo aí. Exemplo número 3. Mini índice 102, 555. O tamanho aqui, ó, 2 contratos. Foi uma compra. Quando a gente compra, a expectativa é subir, né? O que aconteceu com o mercado? Desceu. Do 550 desceu para o 000, né? Então 102, 550 desceu. E aí, por algum motivo, você resolveu encerrar essa operação. Então, como que eu encerro uma compra? Vendendo. Ah, mas eu vou encerrar no prejuízo? O primeiro prejuízo, pessoal, sempre é o melhor. Porque pode acontecer de descer mais ainda, aumenta mais o prejuízo, então sempre tem que ter o stop loss aí. O que é esse stop loss? É uma segurança, tá? Porque perdas pequenas são mais fáceis de recuperar. Então, perdeu um pouquinho aqui, depois tenta recuperar. Agora, se perder muito, fica mais complicado reverter, tá bom? E é lógico, né, o resultado foi um loss. Que eu comprei, queria que subisse, mas desceu, então loss, tá? E aqui, como foi uma compra, né? Então, venda menos compra. Aí percebe, ó, que deu negativo aqui, ó. Venda menos compra deu negativo. Então, prejuízo aqui de 220, tá bom? Agora, mini dólar, tá? Cotação 5304,50, né? Então, 4,5 aqui, o pessoal usa mais o final aqui, tá? 4,5. Tamanho 10 contratos. 10 contratos é muito contrato já, tá? Dá um valor financeiro razoável aqui. A entrada foi na compra, a expectativa é que suba e ele subiu. Do 4,5 foi para o 6, subiu 1,5 ponto, tá? Então tá no lucro, resolveu fechar. Como que eu fecho uma compra? Vendendo. Tá? O resultado aqui foi um gain, no caso aí um gain de 1,5 ponto. Qual que é a novidade aqui? Agora o ponto, ó, R$ 10 por ponto, certo? Opa. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Pronto. R$ 10 por ponto aqui, tá? Então, 10 contratos vezes 1,5 ponto vezes R$ 10 por ponto, um lucro de R$ 150, tá? Vamos para o próximo. Dólar cheio agora, tá? Cotação, tamanho 10 contratos, entrada na venda. Então, se eu estou vendendo, eu espero que o mercado desça. Então, a expectativa é descer, né? O que aconteceu? 4,5 foi para 6, subiu. Então, eu estou tendo um prejuízo aqui, tá? E aí eu vou encerrar a venda comprando. Então, vendi, comprei, encerrei a operação. Foi um loss, né? Loss de quanto? Olha aqui, ó, 10 contratos vezes o final menos o inicial aqui deu negativo. E aqui, ó, quanto que é por ponto o dólar? 50. Dólar cheio, R$ 50 por ponto. Por contrato. Então, 10 contratos vezes R$ 50 por ponto, vezes menos 1,5 ponto, deu menos R$ 750. Um valor pesado aqui já no prejuízo. Então, tem que tomar cuidado aí com o tamanho da mão e tomar muito cuidado aí ao operar dólar cheio. Para quem é iniciante, quem está começando agora, o normal, né, o correto é aprender muito primeiro, estudar bastante antes, fazer muito exercício aí, muita prática na conta demo, e quando for para a conta real, um contratinho, tá? E no mini, até você pegar a prática para ir aumentando, né, a mão aí. Mais um exemplo, índice cheio, cotação, tamanho, venda, expectativa aqui é descer, né? E o que aconteceu? Subiu. Então, quando eu vendo, eu quero que desce, mas subiu. Então, eu estou tendo um loss aqui. E, como vocês já têm prática, aí a gente já fez bastante exemplo, né? Foi um prejuízo aqui de R$ 2.000, tá bom?
Margem de garantia. O que é essa margem de garantia? É quanto a corretora exige para você negociar esses contratos, tá? Então, em média, na maioria das corretoras estão cobrando por volta de R$ 80 para operar um contrato dólar cheio, mais ou menos R$ 25 para o mini dólar, índice cheio mais ou menos R$ 50 e o mini índice mais ou menos R$ 20. Por que mais ou menos? Porque varia de corretora para corretora, tá bom? Cada corretora vai cobrar um valor aqui, tá? E uma coisa importante que eu não posso esquecer de falar é que os contratos cheios, tanto o dólar quanto o mini, perdão, quanto o índice, os cheios, né, eles são negociados de 5 em 5 contratos. Então eu não consigo negociar um contrato, dois contratos, três. Eu consigo só negociar múltiplos de 5 para o dólar cheio e para o índice cheio. Então ou é 5, ou é 10, ou é 15, ou é 20, né? Agora, os mini contratos, não. Os mini contratos você consegue negociar um contrato, dois, três, sete, né, 8, enfim. Você consegue fazer isso, tá? Então, só para ter uma ideia, ó, vai negociar dólar cheio, são R$ 80 por contrato. Se você pretende negociar 10 contratos, você tem que ter 10 vezes 80, R$ 800 na corretora para poder negociar os 10 contratos. Então, o valor financeiro é maior quando a gente está no dólar cheio e no índice cheio, tá bom? Bom, essa é uma aula mais tranquila, assim, é um começo para quem é iniciante, para quem está conhecendo agora os ativos aí do dólar índice futuro, tá bom? E numa próxima oportunidade, a gente vai fazer um vídeo com esses ativos falando das coisas um pouquinho mais aprofundadas, tá? O controle de risco, mercado alavancado, enfim, coisas assim, falar um pouquinho do ajuste, tá? Coisas um pouquinho mais aprofundadas. É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção. Até a próxima.